Então, boa noite novamente. Então, agora a gente está iniciando a aula 1, tá, do curso técnico de saneamento, da disciplina georreferenciamento ambiental, tá? Coloquei errado aqui, vou corrigir, tá? É georreferenciamento, né? Que é meio que similar, né, ao que a gente propõe, tá? Então, às vezes a gente confunde um pouco, né? Mas lembrando que há essa diferença técnica aí, tá? Georreferenciamento é uma coisa, geoprocessamento é outra, né? Que a gente vai ver durante o curso essa diferença. Vocês estão vendo direitinho aí o slide? Sim, professor. Eu vou colocar no formato de livro, prontinho. Então, a gente está iniciando aí essa trajetória e aí começar ela com as informações básicas sobre cartografia. A gente vai repetir, na verdade, aqui esses conceitos, né? Porque vocês já viram em geografia, já viram em topografia, e talvez em outras disciplinas aí, porque é um conceito básico, né, para muita ciência, né? Basicamente para quase todas as ciências envolve aí cartografia, né? Porque cartografia é a base de qualquer tipo de mapa de planta, né? Então, são informações básicas tecnológicas, né, que fazem parte do dia a dia, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver conceitos, digamos assim, introdutórios da cartografia, um básico da história, né? A gente não vai se aprofundar, tá? Porque a gente está focado muito na técnica, né? A gente está focado muito na ferramenta, né, que a gente vai desenvolver. O histórico, eu fiz uns cortes, mas vou deixar um texto para vocês, e aí vocês podem se aprofundar na leitura aí, saber como foi, né, todo esse histórico da cartografia, da construção do mapa, né, que tem todo, né, um conceito que vem da Grécia, né, então é bem amplo, né, esse histórico aí da cartografia. E aí apresentar algumas representações, né, como eu estou falando, né, planta, carta, né, algumas coisas aí que faz parte aí dessa ciência, e também vai ser necessário a gente entender essa dinâmica, esse processo, né? Porque quando eu falo, olha, vamos fazer uma planta do imóvel rural, estou falando planta. Vamos fazer um mapa temático do município de Abaetetuba, do número de doenças que teve, por exemplo. Vamos fazer um mapa de localização. Vamos olhar uma carta, quer dizer, alguns conceitos aí que a gente precisa entender um pouquinho. Né? Tem até umas imagens aqui, né? Digamos assim, que a gente está acostumado a ver, digamos, no Google Map, né? E vê lá uma gotinha, digamos assim, um alfinete, né? Representa uma localização. Né? Aí tem a nossa cartinha, né? Então, tem toda uma questão tecnológica bem avançada hoje, que nos ajuda muito, né, a gente nos localizar, né? Hoje em dia ninguém se perde mais por aí, né? Tendo o Waze, tendo o Google Map aí, tá em casa. Né? Então a gente vai, digamos, melhorar o nosso conhecimento, o nosso entendimento aí dessa linha, tá bom? Então, digamos, essa parte introdutória, né, esses primeiros momentos aqui desses slides. Então, a cartografia, né, ela é um conjunto de estudos, operações científicas, técnicas e até mesmo artística, né? A gente vê aí produções assim, que é uma arte, né? Por isso que na hora que vocês forem elaborar o mapa de vocês vão colocar lá a criatividade de vocês, o layout, né, de vocês, uma marca, digamos assim. Então ela se torna uma coisa até artística hoje, né? Então ela está evoluindo muito, né? Está ficando lúdica para a gente ter facilidade de entendimento, né? Isso ajuda muito, né? A nossa ideia, a nossa construção, nosso conhecimento, né? Porque é tanta coisa, a gente tem que trabalhar, fazer comida, cuidar dos filhos, tomar uma cerveja. Então, a gente tem que ter aquele momento rápido de entendimento, né? Basicamente, a gente não destina muito tempo para estudar, não é prioridade, né, para a gente, acaba não sendo. Né? Porque a gente tem que fazer a comida para comer, a gente tem que dar atenção, tem que se divertir, tem que ir na praia, e às vezes a gente não tem esse tempo. Tem até aqueles mapas de estudos que a gente faz, né?
Tem. É bem legal, é bem interessante, que a gente Isso. aprende bastante, né, com esses mapas, assim. Tem aqueles mapas mentais, né? Isso, os Tem mapas várias. mentais, né? Isso. Tudo ajuda a gente a entender rápido, né? Porque hoje é uma necessidade até, né? É muita informação. É muita coisa que a gente precisa ter agilidade, né? Para a gente entender tanta coisa. Aí tem pessoas que às vezes não dá conta, né? Às vezes para, aí diz, não é para mim. Mas a gente devagarzinho a gente vai construindo, né? Tem as ferramentas, a gente tenta absorver o que a gente pode, né? E aí o que eu vou tentar me controlar aqui para mim tentar seguir, tá? Uma caminhada, uma pegada aí que possa ajudar vocês, tá? Olha só aqui uma imagem, né? Por exemplo, nós temos uma imagem do globo, essa imagem aí do Google Earth, né? Que a gente vê na internet, né? Aí se a gente planificar ela, esticar ela, né? Botar ela num papel, digamos assim, a gente vê ela todinha, todo o mapa, ó. O mapa que está num globo, né? A gente estica ela, que a gente fala de planificar, né? A gente vê todo o globo também aqui, ó. Porque não dá para ver nessa imagem, mas lá na frente a gente vai ver as projeções, né? Que a gente vai ver umas gradezinhas aqui. Que aí cada localzinho desse a gente fala de zona, né? Tá num local aí do globo, né? Que a gente vai ver as coordenadas, a gente vai ver que tem uma coordenada que é negativa. Por que ela é negativa? Tem uma que é positiva, porque já fizeram todas essas modelagens matemáticas, já separaram tudinho aí. E a gente vai ver isso com bem tranquilidade. E aí, na hora que a gente vê o aplicativo, a gente vai juntar as coisas e vai dizer, olha, foi por isso que eles pensaram essa ideia. Então, agora juntou. Aí que fica legal a prática, né? A gente mexer com o aplicativo, a gente vai entender aí por que criaram, por que esticaram, né, o globo, né? Fizeram assim, ele todo num papel para ficar numa mesa. Então, a gente tem esse conhecimento aí. E aí a Terra, a gente sabe já disso, né? Que ela é dividida de três, digamos, três superfícies, de três ideias iniciais aí para a gente começar a entender aí por que fizeram essas divisões, né? Porque se a gente pensar a superfície da Terra, ela está realmente num globo aí, né? Ela está num formato aí que a gente fala de geóide. A gente pensar no momento que a gente está agora, né? Como é que a gente vê o espaço, né? Aí a gente fala que é uma superfície isso. Eu estou agora em pé aqui, eu sentado aqui nessa cadeira, mas ela está num ponto localizado no globo. Mas como é que eu vou ver isso assim de uma forma, numa carta, num mapa, para mim poder me localizar, né? Aí que seria essa referência, que na verdade cada região, podemos dizer assim, ela tem o seu sistema de coordenada. Aqui na América Latina, a gente tem o que a gente chama de SIRGAS. Já teve vários nomes, SAD, WGS. Hoje, o nosso sistema de localização aqui na América Latina, incluindo o Brasil, Argentina, vários países daqui, né? Nós estamos na superfície de referência chamada SIRGAS 2000. Então, é até recente, né? Que é justamente ele tenta nos localizarmos numa situação o mais real possível. Porque lá para frente a gente vai ver que a Terra ela é meio toda arrugada, toda torta, digamos assim. Então não dá para ter uma situação exata, né? Tem os mares, tem os morros, né? Aí eles criaram mais ou menos uma média aí, que é esse sistema de referência que a gente vê no GPS, né? A gente tem que configurar o GPS, configurar o aplicativo, justamente em tudo em SIRGAS 2000, tá? Mas tranquilo, a gente vai ver isso depois. Então, o sistema de projeção da Terra, né, depende muito da região, por exemplo. Se nós pensarmos aqui no Brasil, a gente está próximo ao Equador, né, ao meridiano de Equador. Né? Então, se a gente vê a nossa projeção mais certa para a gente nos encontrar, para a gente ter certeza daquela precisão, né? Essa que é a palavra, precisão, a gente vai ver que o formato, digamos, de cilindro é como se eu pegasse a Terra, abrisse ela, né? E aí, esse formato cilíndrico é o mais bom para a gente, ele dá uma precisão melhor. Agora, se eu pensar nos polos, né, dos polos sul e norte, né, do planeta,
a gente pode imaginar uma projeção, digamos, cônica, né? Porque ela está ali, a precisão lá cônica, ela é mais lá nesse formato. Ou a precisão de superfície é uma precisão plana. Então, ela tem mais ou menos esse tipo de projeção. É claro que isso daqui é o geral, né? Tem umas subdivisões aí que é para a gente entender mais ou menos como é essas modelagens aí da cartografia, tá? Mas isso é só para a gente entender, uma parte introdutória, a gente vai para frente aí, nos aprofundar, tá bom? Então, essas projeções aí, elas foram modeladas, né, nesses formatos que eu falei, plano, cilíndrica ou cônica, né? E a partir daí que foi feito as projeções cartográficas. O que é essas projeções cartográficas? Esse número, né? Eu estou em 1 grau, 20 minutos e 30 segundos, por exemplo. Tem um número lá, né? Eu estou nessa projeção a latitude. Eu estou 40 graus, 10 minutos, 30 segundos, longitude. Né? Então, ele está definindo as projeções que a gente vai trabalhar. E já foi modelado, já foi feito isso, já foi testado, e isso daí, digamos, é o mais próximo aí da realidade, o mais próximo da precisão. Porque em cada região do globo, por exemplo, os Estados Unidos, o mais viável para eles lá é usar o plano, a projeção planimétrica. Por quê? Porque lá estão mais próximo aí do lado da Terra, que é mais plana, etc. Né? Então, cada região, que não é país, pode ser só um país, mas pode ser vários, aqui no caso nosso é a América Latina, né, que tem todos esses países que tem só um sistema cônico, sistema UTM, que a gente vai ver depois, e aí isso daí já foi modelado, já foi feito, já foi usado no computador, e se chegou a essas questões. Tá bom? A gente vai ver isso lá em projeções, a gente vai entender melhor um pouquinho essas questões aí, tá? A gente não vai fazer conta, tá? Talvez só lá na escala que a gente precise fazer transformações. E novamente aqui reforçando, né? Essas projeções, aí ela tem lá as divisões. Vocês podem, por exemplo, ver aqui embaixo, né? Vamos começar por aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo esse mouse aí, a pontinha dele. Então, o mouse aqui, eu estou apontando essa carta aqui, ó, na verdade, é esse mapa. Ó. Vocês podem perceber que tem um monte de quadradinho aí, né? Então, aí é uma projeção que a gente fala de UTM, né? E aí, esses quadradinhos, né? Se for essa linha aí de baixo para cima, ó, a gente fala de meridiano. Se ele for, digamos assim, do meu mouse aqui, da esquerda para a direita, eu chamo de paralelos. Ou seja, nesse formato aqui planimétrico, a Terra é dividida em meridianos e paralelos. Vocês estão vendo esse vermelho aqui no meio? Qual é esse paralelo aqui? Ó, onde está cortando mais ou menos aqui, ó, aqui o Brasil? É o paralelo do Equador. Tá? E aí, se eu pegar aqui não está, né? Mas meio que na Inglaterra aqui, pela direção da Inglaterra, se estiver de baixo para cima, é o meridiano de Greenwich. A gente já viu isso em geografia, né? Então, essa divisão aí, ó, por exemplo, o que está abaixo do Equador, a gente pode considerar coordenadas negativas, o que está acima do Equador são as coordenadas positivas. Depois a gente vai ver. O Greenwich é o mesmo processo, ele está dividindo, é ao meio, tá? E aqui é o globo, né, que foi esticado aí, ó, para a gente poder enxergar aí os meridianos, tá? Se a gente olhar aqui, eu estou olhando, digamos, meio que de frente, por exemplo, assim, de frente para o globo. Se eu olhar de cima, eu tenho essa outra imagem aqui na frente, que também está dividindo em paralelos e meridianos. Ó. Aí ele já dá uma noção de cima, uma projeção, digamos, nesse caso aí, plana da Terra. E aí, se eu estiver vendo meio que de lado, aí eu estou vendo meio ela que cônica. Ó. Os mesmos meridianos que a gente está nos referindo aí, tá?
A gente vai ver, digamos, lá no aplicativo, quando eu mostrar lá, olha, está aqui o TM. Então, eu tenho esse formato aqui, que cada quadrícula dessa aqui tem uma distância no paralelo e uma distância no meridiano, uma distância certinha, tá? É um número, né? Ele não está dizendo se é metro, se é quilômetro, ele está dando lá um número, 500 mil. Aí o outro lá, 500 mil peraí, deixa eu melhorar. Eu estou numa quadrícula 1000. A outra quadrícula vai ser 2000. E aí ele vai aumentando. Mas tem um número certinho que a gente vai mostrar para vocês lá na frente, que eu não estou me lembrando agora esse número, tá? Que é justamente a gente faz a divisão da Terra e eu me localizo naquele ponto que eu quero. Eu quero esse ponto aqui perto, aqui no Brasil, no Equador. Eu quero bem aqui essa quadrícula. Eu já sei que eu tenho duas coordenadas. Sempre eu vou ter duas. Se ela for em geográfica, eu vou ter coordenada longitude e latitude. Se for coordenada UTM, eu vou ter norte e sul. A gente vai ver lá na frente, tá? É só para a gente ver que a gente precisa dessas ideias para conectar lá na frente. E aí, aquela pergunta, né? Isso daí, acho que essa pergunta já foi feita no século XV, por exemplo. Acho que é lá pelo XV. A gente não sabia o formato da Terra. Ficava aquela dúvida, mas qual é o formato da Terra? E tinha os teóricos, né, lá da Grécia, os teóricos que foram vindo, né, até, digamos, quase a nossa atualidade, né, eles diziam que a Terra era diferentes conceitos. A Terra é esférica, a Terra é plana, e até chegando em Gauss, aí eles já disseram, não, a Terra não tem esse formato, ela é geóide, ele deu esse nome lá, geóide, porque ela é irregular. Aí é essa história aqui, né, que vinha na cabeça. Essa história, ela é esférica, parece uma peteca, ou ela é uma forma achatada? Então, todas essas informações foram postuladas por esses caras lá, por esses pesquisadores, né? Ela é meio plana, né? Ou ela é esse formato aqui, que aí o Gauss já postulou, e até hoje está válido, né, a teoria dele, que a Terra, né, já é consenso de todo mundo, né, todo o pessoal que estuda e pesquisa, que a Terra não é redonda, não é chata, ela é esse formato aqui, ó. Então, por isso, a coordenada é difícil ter uma coordenada exata. Então, aí tem os equipamentos tecnológicos, né, que tentam buscar essa coordenada mais exata possível aí para poder a gente ter a informação certinha, que é o nosso desafio, né? Com essas ferramentas aí, né? O que é que a gente vai fazer com elas? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, por enquanto. Tá, ok. Qualquer coisa pode interromper aí, tá? Aí, continuando essa história, é isso aí, ó, que eles foram postulando aí, Pitágoras, né? Lá em 580 a.C. Então, lá não existe mais nem fiapo do Pitágoras aí, ó. Aí falou que a Terra é esférica. Né? E postulou, né? Aqui é só um resuminho, a gente não vai entrar muito detalhe. Aí veio Aristóteles também, antes de Cristo aí, ó, comprovando lá que Pitágoras estava certo. Então é maluco também, né? Porque na época nem não existia, eu acho, quase nenhuma tecnologia, existiam alguns equipamentos rústicos, eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, mas tem lá no material que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem dar uma lida lá, né? Já vai ficar de boa aí, tá? E aí já estavam vendo a Lua, já estavam tirando algumas referências, né, através da Lua, né? Mas como a gente vai olhar a Lua, a gente não tinha parâmetros, digamos assim, para a gente definir isso, né? Para eles isso era uma evolução muito grande, né? Para a gente agora isso aí não tem mais sentido, né? Ptolomeu também, aí já foi um pouquinho depois, né? Já assim, já no início do século aí, né? Geralmente ali pela Grécia, nesse pessoal, esses pensadores, né? Aí eles já começaram, digamos, a pensar uma situação, digamos, mais evolutiva aí de como era a Terra. Aí gerou nessa época aí aquela história do geocentrismo, do antropocentrismo, né? Aquela oposição com a igreja, né?
o homem é o centro da Terra, ou a Terra é o centro do universo. Aí ficou essa briga aí, já começou já a porrada por aí. Aí já começaram a contestar aí alguns conceitos, né, que estavam reforçados lá na igreja, né? E aí, então, começaram a imaginar aí o tamanho da Terra e tal, para poder ter essa imaginação. Aí vocês percebem na imagem, né, como é que era pensada a Terra na época, né? Toda uma divisão aí que eles tentaram criar lá para os desenhos atuais, né? Olha só a grande diferença. Mas também, se a gente pensar bem, não estava tão distante da realidade, né? É porque no caso da América Latina ainda não estava ainda nesses desenhos, né? Mais aqui a Ásia, né? Mas não estava tão, digamos assim, longe do que se tem hoje, né? Já estava no caminho, né? Para se chegar a essas questões. Aí veio Nicolau Copérnico, né? Junto com outro pesquisador, né? Que a gente não ouve muito, né? Mas ele também influenciou muito, né? Que é o Giordano Bruno, né? Nessa época aí esse período, né? Já começaram a fazer já um desenho mais ou menos da Terra, já rascunhar aí alguns preceitos, né? Mas a Terra ainda sendo de um formato meio que redondo ainda, né? Todo esse processo aí. Aí foi evoluindo, né? As coisas foram acontecendo aí, já foi aparecendo aí Newton e outros pensadores. Já, por exemplo, já começaram a imaginar um formato elipsoide da Terra, é como se fosse uma esfera certinha lá, um desenho, aí já começaram a fazer já as contas, por exemplo, né? E aí a gente sabe que não tem um modelo certinho da matemática, porque a Terra é toda, né, rugada, toda disforme, então aí esses preceitos deles lá foram quebrando, né? Mas hoje usa-se ainda a base para os cálculos matemáticos é o elipsoide, que seria como se fosse um círculo certinho. Aí eles fazem um processo lá mais próximo, né, da realidade lá daquela área, que seria aquele sistema de referência, né, que eu falei logo no início, para a gente ter uma coordenada mais certinha, né? E Gauss, né, chegou a esse formato aí, que é o geoide, né? Então, até hoje é aceito aí a Terra sendo esse formato irregular, e por isso ele é chamado até de pai da geodésia, ou seja, dessa área de estudo, né? Que a gente está estudando basicamente a ciência geodésica, que envolve a cartografia, envolve as coordenadas, o posicionamento, até, de repente, as tecnologias, né, que a gente usa hoje. Então, aí a Terra é irregular, né? E aí, por isso, a gente tinha muita dificuldade, né? O pessoal tem até hoje dificuldade de fazer o plano, né? A carta, o mapa plano, porque tem essa irregularidade. Aí tem agora as curvas de nível, né? Que ajuda aí a interpretar melhor aí a Terra através dessa modelagem chamada de elipsoide. A Terra é esse formato tudo maluco aqui, por exemplo. E aí a modelagem mais próxima para se chegar a esse geóide aqui é através do elipsoide. É como se fosse um modelinho matemático que eles fizeram lá umas contas que eu não sei nem dizer como é, que chegou ao número, né? Aqueles números, a minha coordenada é 1 grau, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí eles chegaram a essas informações. E aí ela é limitada em algumas regiões da Terra, né? Por exemplo, eu não vou usar o mesmo modelo meu aqui no Equador para modelar lá o polo, para modelar a região dos americanos ou da Rússia, não sei o que lá, e então porque são meio diferentes, um local é mais próximo, outro maior, quando eu planifico, né? Quando eu estico, digamos assim. Tá bom? E aí aquele resumo, né? De tudo que na verdade, eu tirei alguns slides, esse slide aqui é do professor, né? Lá de engenheiro cartográfico da UFRA. Eu dei uma resumida aí para a gente avançar, né? Para a gente não ficar preso, que a gente acaba ficando preso, né? Assim, na teoria. Então, nós temos aí a superfície física da Terra, né? A gente já sabe que ela é irregular, incapaz de ser representada por uma simples relação. Então, não é simples, né, essa modelagem. O geode digamos, que a gente está chamando de GEOP, né, esse formato aí,
que se aproxima mais, né, ao nível da Terra, ao nível do mar, né, que é o NMM, né, que é o nível do mar, né, eles estão olhando a referência como o nível do mar, né, da superfície do mar, para fazer todas as, digamos, os cálculos, né. E aí, é claro, não perturbado, né, aquele mar calmo, certinho, sem maresia, sem nada, e aí, a partir daí que eles estão tirando essa modelagem. Tá? Aí aqui tem um exemplo aqui, ó, do geode, e a gente, digamos, fazendo aí as projeções, mais ou menos. Né? Claro que não é tão simples aqui, a gente precisa saber o satélite, a distância do satélite, saber os problemas que tem, uma série de coisas que a gente precisa fazer as continhas, né? Existem os aplicativos. A gente manda para o INCA faz as correções certinhas das coordenadas e manda para a gente um banco de dados. Que aí ele já fez a varredura e já disse, olha, isso aqui está mais próximo aí ao ideal. E aí a história, né? A gente sabe que a cartografia avançou muito, né? Desde o lançamento de satélite, né? Até então talvez a gente tenha essa dúvida. Por que essa briga de satélite, né? A Rússia mandando satélite para o espaço e aquela história da Lua. Tudo isso já era uma corrida já espacial de um mercado bilionário aí para ser explorado, né? Por exemplo, hoje a internet ela está em função disso, uma série de aplicativos de venda de situações está tudo em função dos satélites que estão lançados no sistema ao nosso redor. Isso, guerra nuclear, tudo envolve esse avanço aí dessas técnicas que começou com essa cartografia, né, com essas modelagens, com esse processo matemático. São coisas que a gente não consegue mais ultrapassa o conhecimento, por exemplo, de um pesquisador, no caso a gente. Esse conhecimento eles estão muito a fundo lá na NASA, na base de Alcântara, por exemplo, aqui no Brasil. Até porque alguns dados são fechados, a gente não tem acesso a tudo. Tá? Então, isso avançou muito. E, claro, isso daí tem facilitado a nossa vida, né? Por exemplo, a gente pode entrar lá no Google Maps, está público, eu vejo lá no local onde eu estou morando. Onde tu mora? Me dá o endereço. Eu clico lá no Maps, eu encontro agora a foto da casa de vocês. Basta vocês me darem o endereço, eu acho na hora. Qualquer um de vocês acha qualquer endereço, qualquer local, a coordenada, mesmo que ela não seja um erro aí, mas a gente já consegue se localizar. É claro que quando vocês olharem lá a foto, ela não é uma foto de hoje. Digamos, essa foto ela pode ser de uns 2 anos atrás, de 1 ano. Essa informação real, no momento real, a gente não tem. Não está disponível para a gente. Está disponível lá para o exército lá dos Estados Unidos. Eu não sei se tem aqui para o Brasil, né? Porque vocês sabem, eu vou falar depois, né? Que o GNSS, toda essa tecnologia, ela é comandada aí por alguns países, né? Como os Estados Unidos, controla o GPS, o GLONASS lá na China, o Daybay, acho que é Daybay o nome, eu vou ver direitinho, é lá na Europa. Então, quer dizer, eles têm o domínio disso. A gente não tem, né, aqui até porque esse acesso foi meio que recente, né? Não foi tão... Não faz muito tempo, né, que a gente tem acesso à internet a muitas coisas, né? Pessoal, o que é esse GNSS? GNSS é o conjunto de ferramentas espaciais, né? Que seria, por exemplo, a gente vê muito GPS, né? O nome é GPS. O GPS, na verdade, é um aparelho, só que esse GPS, esse sistema maior, ele é americano. Só que não é GPS o nome certo. O GPS é GNSS, porque o GPS é para os americanos, o GLONASS é para a China, é o sistema, né, que comanda os satélites, aí que faz a gente se localizar no GPS. Eu vou mostrar as diferenças para vocês, tá? Alturas do satélite, quantos satélites tem o GLONASS, tem o satélite, o GPS, que é o mais avançado que é dos americanos, né? A Rússia está meio quebrada, mas a gente vai mostrar para vocês numa outra aula aí, a gente vai explicar direitinho, tá? Que é o GNSS, né? Que é o conjunto de tudo. A gente tem na mente só o GPS, né? A gente fala GPS, mas o GPS é só os americanos. O geralzão é o GNSS.
Ok? Vamos aqui. Professor. Tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? E aí, toda. Oi, Maria. Professor, depois eu falo. Tá bom. Fica à vontade, gente, tá? Depois eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente não ficar longo, né? Porque mesmo a gente tentando, a gente não consegue, né? A gente fala demais. Então, gente, tudo isso que eu venho falando, né, sobre esse avanço, ele foi, às vezes, amarrado em algumas convenções internacionais, né? Para avançar aí o sistema. É claro que é amarrado, por exemplo, nos americanos, ele puxando aí alguns países, mas eles foram o precursor, junto com a Rússia, por exemplo, desse modelo que a gente tem hoje. Eles têm a tecnologia, eles têm o domínio, eles abriram muita coisa, mas muita coisa ficou fechada lá. Né? Para eles, que justamente é uma forma de arma de guerra, né? De proteção. Né? Imagine algum país lá, que o Brasil lá não segue uma regra, e aí eles vão fechar o GPS, e a gente vai ficar perdido, e aí eles vão ter todo o nosso cenário. Então, são situações aí que foi feito em convenções. O CIRGAS, né, 2000, foi um projeto e foi tecendo, até se chegou a esse modelo, mas a gente não tem o domínio dele total. Ok? Aí vem surgindo outras coisas agora, né? O drone, né, que eu falei, né? Que já é um equipamento não tripulado, né? Um aviãozinho, digamos, que era uma brincadeira, né? Hoje a gente já consegue fazer, digamos, essa foto aqui, ó. O drone, ele pegou, já mapeia, já tem todo um plano de voo que a gente faz, e a gente já consegue, digamos, tirar várias fotos, várias ortofotos que a gente diz, né? E a gente tem lá uma imagem daquela região certinha, bonitinha, bem nítida, por exemplo, né? Porque é baixo, né, o drone. Ou pode ter o VANT, né? Que pode ser aquelas aeronaves que tem piloto, né? Mas lá tá cheio de sensor e tirando foto também. Não está sendo muito usual o avião, né? Porque o drone veio dar uma acelerada nisso, né? E aí a gente chama de fotografias aéreas, né? Que seria uma ferramenta, uns 10 anos, uns 15 anos atrás, era uma sensação aí no sistema de informação geográfica, né? Era um show. Professor, esse drone, ele faz um mapeamento na hora, né? Ao vivo, a pessoa está vendo, né? Mas fica arquivado alguma coisa? Olha, ele fica... É ao vivo, mas ele vai fotografando, ele vai tirando várias fotos. Digamos, se tu pega uma área de 1 hectare lá, eu quero mapear. A gente sabe que, por exemplo, 200 metros, digamos, até 300 metros, não dá para ele tirar uma única foto de tudo, né? Ele vai tirando pedacinho de foto, digamos, de 1 hectare, ele tira lá, vou chutar aqui, 500 fotos. Aí grava lá digamos, num pendrivezinho que tem lá no drone, gravou lá, aí tu tira lá o pendrive e joga num programa. Aí o programa vai modelar tudinho e fazer apenas uma carta. Aí, nesse caso, é ao vivo, porque tu tirou lá a foto na hora, aí tu tem essa imagem real daquele pedacinho lá. Claro que para te pegar uma área muito grande, tu vai ter um trabalhinho, né? Porque gera muita foto, muita. Nós fizemos essa prática, até hoje eu não consegui rodar o programa, porque era muita foto, e aí não é qualquer computador que vai gerar aquela imagem, mas aí a foto sai certinha, bonitinha, dá para ver os prédios, ver a rua, 200 metros, né, baixinho, né? Por exemplo, do Google a gente não vê com exatidão, né? A gente vê longe, né? A gente não vê certinho, porque tiraram a foto do satélite muito alto, aí não dá para pegar direitinho. Dá para a gente ver mais ou menos uma base, né? Mas o drone não, vê bonitinho. Podemos também até dizer, né? As aeronaves que são baixas, também dá para ver bonitinho. O pessoal usa muito isso para fazer ITR, né? Eles pagam aí uma equipe para fazer todas as fotos, aí fotografa casa a casa lá, tudo certinho. Então é isso aí, os sensores remotos embarcados em satélites, espaço e tal, né? E aí, como a gente está falando atualmente, né, a cartografia está em tudinho. Está nos aplicativos, está no Waze aí para a gente pegar um carro lá em Belém, está aí no Google Maps, no Google Earth, que está disponível gratuito aí na internet. Como eu falei, se eu quiser pegar aí descobrir a casa de vocês, basta pegar o endereço e rapidinho vou estar aí
para tomar um açaí com vocês. Não vou nem... Ah, onde eu moro? Ah, não sei, vai naquela rua, vai em frente, vai no lado. Aqui, rapidinho. Eu vou mostrar para vocês aí, mexer com o Google Maps. Rapidinho a gente vai estar no nosso contato lá no endereço bonitinho e tá com a foto, tá? Aí, é claro, vai precisar do computador, do aplicativo, que o aplicativo eu falei para vocês é gratuito lá, o QGIS, dá para fazer quase tudo. Se não, tem o ArcGIS Pro Estudante, que ele tem umas limitações, mas também dá para ver tudo. Se não, vocês compram, dão aí acho que uns 15 mil no ArcGIS. É brincadeira, eu não sei bem o preço, mas não é baratinho, né? E aí vocês fazem qualquer coisa aí. Fazem lá, aí na casa de vocês, aqui em Abaetetuba, um projeto lá para Brasília, lá para os Mundurucus, lá em Jacareacanga. Vocês já fazem tudo certinho aí, sem pegar o carro e andar na Transamazônica. Já manda por e-mail, já a propriedade do cara lá regularizada, tudo certinho. Então, as distâncias hoje estão aí, tá na nossa casa. Então, para que serve isso, né? Não dá nem para dizer mais, né? Você já sabe já de ponta a ponta aí que vocês podem fazer qualquer coisa aí, um mapa, pode regularizar as propriedades. Ah, eu vou ter que fazer a minha estação de água, vou fazer um prédio, uma casa. E aí, cadê a minha planta? Bora lá fazer lá a localização certinho, lá, pegar lá a estação total. Pode alugar uma estação, porque não dá para comprar uma, é 40 mil, né? Bora lá alugar uma. Vamos lá fazer lá o teu trabalho, lá, ver a tua localização certinho, dar teu mapa bonitinho para ti. Imagine se você já regularizasse a propriedade, isso seria melhor ainda, né? Então, já ia ajudar bastante, né? Aí só lembrando, né, gente, carta, né, seria aquela escala, por exemplo, eu posso dizer uma escala, como é que eu vou falar aqui? Uma escala grande, né? Porque se eu pensar 1 para 100, né, o 1 para 10 está maior que de 1 para 100. Olha a loucura, né? 1 para 10 está maior que 1 para 100. É por causa do tamanho da escala, né? Então, a gente é meio diferente, né? Então, esse uso aí está diferentes situações, né? Como eu falei, para achar a nossa casa, fazer um mapa, regularizar. E usa para muita coisa, né? Então, não tem limite, acredito. E aí, gera vários produtos, né? Por exemplo, um mapa. Um mapa no globo, um rascunho, um croquis do que eu quero, né? Isso daí era meio que logo no início da história, né? Lá a gente fazia isso, né? Até nas escolas a gente vê aqueles globinhos lá e tudo, né? Fica até enganando as criancinhas, né? Que elas pensam que a Terra é redonda, né? Ou um rascunho, como a gente viu naquelas primeiras imagens, né? Então hoje isso evoluiu muito, tá? Não tem limite para essa evolução. Não posso nem dizer para vocês um limite, porque cada dia tem coisa nova aí. Cada dia está mudando aplicativos, né? A gente viu aí na emenda de vocês, a gente está falando tal de Arquivio. Arquivio já foi, ó. Agora é ArcGIS. Então, e hoje em dia é imprescindível. Por exemplo, se você for fazer um estudo ambiental, uma licença, se você não tiver um mapa de localização, o analista nem olha mais. Porque ele quer olhar de longe, né? Ver onde é que está o empreendimento. Se tem rio próximo, se tem um empreendimento, se tem morador. Ele já quer ver o mapa lá e olhar lá. Então, não vão fazer licença sem ter mapa de localização. Ele vai reprovar na hora. Isso já aconteceu comigo, da Ituba, né? O projeto ficou lá uns 6 anos ou 8 anos parado. Simplesmente porque o cara queria um mapa de localização. Isso parece brincadeira, né? Mas foi verdade. Aí eu fiz o mapa, na verdade, não foi nem eu que fiz o mapa, um colega meu, eu só fiz dar uma dica para ele, aprovou o projeto. Tá? Aí o Globo, né, como a gente já conhece, na representação de forma errada, né, do Globo, né, mas a gente não existe de forma didática ainda, né, mas aí a gente tem esse cuidado, né, para mostrar para a criança que a Terra não é bonitinha, redonda assim, não, né. Então, às vezes, a gente aprende uma coisa, mas depois tem que desfazer o que a gente aprendeu, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né. Então, mas hoje existe, né, essa representação geográfica, né, só que é uma escala muito pequena, olha só. Por que ela está dizendo que é muito pequena? Porque é 1 para 1 milhão, por exemplo. 1 para 250 mil.
Então, ela é muito pequena essa escala, né? Então, não dá para a gente ver quase nada, só para ver as ideias aqui. Aí a gente fala isso do globo, né? O primeiro conceito. Aí o outro é um mapa, que pode ser que esteja um para 100 mil, um para 50 mil. Por exemplo, se vocês forem fazer um mapa de Abaetetuba, é provável que vocês coloquem lá um para 50 mil, eu acho. Para caber no desenho, né? Isso não vai caber, né? Então, esse é um mapa. Aí as divisões de mapa. Não sei se eu coloquei aqui essas divisões, eu acho que não, né? Não coloquei. Mapa temático. Eu acho que tem uma outra aula aí, a gente vai falar os nomes deles. E aí que seria essa representação no plano, né? Numa escala que a gente está falando pequena, né? Porque é um para 100 mil, um para 250 mil. Aí lembre lá de topografia. Mas a gente vai lembrar aqui também nas escalas, tá? Para a gente ver essa loucura aí já de pequeno, já, né? Então a gente é de boa quando a gente estiver vendo lá. E é claro, né? Esses mapas aí, ele tem uma destinação, né? Digamos, é um mapa para representar uma região, né? Um município, um estado, porque a escala dele é muito pequena, é 1 para 100 mil. Não dá para ver, não tem detalhes, né? A gente só precisa daquela delimitação maior para a gente fazer algo assim, a gente ter uma ideia do geral. Se eu pegar o mapa de Abaetetuba, eu não vou conseguir dizer, aqui fica o supermercado tal. Eu posso dizer, olha, aqui é o bairro tal, aqui é Beja, aqui é o parque. Mas não dá para dizer que aqui dá para a gente ver um detalhe, o posto de saúde. Né? Dá para a gente ver a estação de tratamento de água. Porque o detalhe não é tão bonitinho, né? Já é brusco. Aí a gente fala isso de mapa. É esse processo que a gente vai usar o geoprocessamento. Né? A gente vai fazer mapa. A gente vai fazer mapa, porque a gente vai usar o QGIS, a gente não vai ter precisão daquela informação. A gente não vai ter muito detalhe. Eu posso fazer um mapa dos postos de saúde do bairro de Francilândia, por exemplo. Acho que só tem um, né? Digamos assim, do local tal. Ou as escolas do bairro da Francilândia, que são mais de uma. A gente não vai ter nível de detalhe, a gente vai fazer um mapa. Né? A gente vai ampliar um pouquinho o mapa, até quando a imagem permite, porque senão fica desfocada. E dá para a gente fazer esse mapa aí usando QGIS, ArcGIS. Aí a gente faz lá um desenhozinho lá, olha, aqui fica a escola do IFPA, bem aqui fica a escola, tem uma escola estadual aqui, não me lembro o nome. Ou municipal, né? A gente localiza, mas não tem nível de detalhe, nem nível de precisão, né? Porque as imagens, a gente vai ver, eu acho que talvez a gente veja algumas aulas aí, os tipos de imagem, né? Por exemplo, a imagem Sentinel, que a gente fala, né? Que é um tipo de satélite, a imagem do Landsat, né? Mais conhecida que tem, né? E outras imagens que está disponível, né? Cyborg, é um outro satélite, inclusive um brasileiro, com parceria aí, não sei se é com o americano, se é com a Rússia, que também tem disponíveis imagens aí que elas estão bem nítidas, digamos, podemos dizer assim. No entanto, não é uma imagem do dia real, tá? Sempre ela tem um atraso aí, porque essa informação está guardada lá com os grandes líderes mundiais, né? E aí a carta, né? Essa carta ela já vai dar uma ideia maior para a gente, com uma precisão, com uma curva de nível, né? Com um detalhe melhor para a gente visualizar, como tem essas aqui, ó. O Exército tem muitas essas imagens, essas cartas aqui, ó. A gente já consegue saber uma distância, já consegue tirar bastante informação, já consegue visualizar com mais nitidez onde está o corpo hídrico, onde estão as estradas. Vamos imaginar que aquela imagem lá do Google Maps é uma carta. Se a gente ampliar ela, a gente vê lá o nome das ruas, né? A gente vê já com bem detalhe lá muitas informações. Então, podemos dizer que a imagem do Google Maps, do Google Mapa, né? É uma carta. Eu posso até fazer recorte. Tem muito estudo que eu já vi por aí, faz o recorte, né, do Google Maps ou do Google Earth, aí já, do jeito que está lá na internet, naqueles aplicativos mesmo, aí faz o recorte e coloca. Até fica bonitinho às vezes, não fica tão ruim, não. Mas para a gente agora, né, a gente precisa fazer bonitinho, né? Vamos estudar, vamos ser técnico. Eu vou mostrar para vocês umas cartas aí, umas imagens na outra aula, só para vocês verem
como é bonitinho, digamos assim. E, claro, vocês podem ter muito mais criatividade, deixar muito melhor aí os mapas. Aí, na aula que a gente for ver a aula presencial, né, eu já vou mostrar para vocês umas cartinhas. Não quer dizer que eu sou expert em fazer, tá, gente? Eu não tenho muita criatividade, sou bruto, digamos assim. E se eu sendo bruto já faço um negocinho, vocês podem fazer muito melhor, sem dúvida. Tá? Aí, por último, a planta. Olha aí, a planta já é o nível detalhado, nível centímetro, digamos assim. O nível de precisão muito próximo ao real. Por centímetro, né? Aí dá para me usar a imagem de satélite para fazer uma planta de um prédio, a planta de um, podemos dizer assim, de uma gleba, de um assentamento, que tem que estar lá, ó, os lotes tudo certinho, tudo bonitinho. Aí aquilo já é uma planta. Aí eu tenho que usar a minha estação total, ou meu RTK, um equipamento que eu tenho que ir lá no campo, aí não vai ter jeito, eu vou ter que pisar na lama, atravessar o igarapé, ir lá tirar meus pontos certinho, lá, colocar lá minha estação total lá, fazer todo o nivelamento, pegar lá meu prisma, mas olha, vai ali, anda ali, aí para, tá certinho, aí todo aquele detalhe lá, tá? Que a gente vai ver aí no campo. Espero muito a gente conseguir, tá, gente? Porque vocês vejam que vai ser um desafio bem interessante para a gente chegar a esses níveis aí, tá? Aí olha aí as plantinhas aí, bonitinha. Aí essas plantinhas aqui que tem que estar lá no memorial descritivo para o INCA aceitar, tá? Ele não vai aceitar de qualquer coisinha lá, não. Tem que ser tudo certinho. Quando a gente colocar lá no CIGEF, se a gente chegar a esse nível, né? O sistema nem aceita, ele rejeita. E se o técnico tiver agradenciado e insistir no erro, ele é punido. Ele perde o registro dele, se ele fizer muita, muita besteira. Que tem gente que é emperrado aí, não é brincadeira, gente. Uma demanda monstra para fazer e os técnicos, uma grande parte, tudo lascado aí, com perda de credenciamento, porque o INCRA ele é bem rígido. Inclusive, vocês, para estar habilitado a cadastrar no CIGEF, vão ter que fazer um curso extra. E, de repente, vai tentar oferecer no IFPA, que é esse curso aí, para vocês terem essa habilitação. No caso, agora teve uma mudança aí, não sei nem como é que está, porque agora vocês já não estão mais no CREA, né? Já tem um conselho separado. Eu não sei dizer como é que está funcionando isso para vocês. E aí, aquela questão do drone, do desortofoto, né? Que seria a foto lá daquele momento real, né? Que a gente vai tirar lá com drone, com Vante. E aí a gente vai modelar certinho e já vai ter a foto, né? A gente não vai ter só o polígono, digamos assim. A gente vai ter a foto lá da casa, vai ter a foto lá daquela situação que está lá, né? Que seria um conjunto de fotos, né? A gente faz a modelagem também para ela ficar tudo certinho. Tem uma série de detalhezinhos aí que a gente fala de aerofotogrametria, né? Que é uma disciplina que só trabalha com drone. Tem que fazer o plano de voo, tudo direitinho. É tudo eletrônico também. Quando a gente levanta o drone, ele já vai automático fazendo as imagens. A gente já, digamos assim, a gente já deixa ele como se fosse automático. Quero mapear aquela área. Aí eu já faço lá o programa, já ajeito tudinho e levanto o voo. Aí ele vai sozinho. A gente só vai ver o tempo, quando acaba a bateria, ele está de volta no chão. Tá, então aí eu tô foto e tal, aí chega as legendas aí, né? Olha aí, ó. Quantidade de foto. Ó. Tirou um monte de foto e gerou essa imagem aqui, ó. Na hora no computador, no aplicativo, né? Joga no aplicativo, ele fica lá, trabalhando. Aí fica bonitinho. Aí depois a gente joga aí aí a gente faz a imagem bonitinha aqui, ó. Uma imagem bonitinha. Aí a gente joga lá no QGIS e faz o mapa de localização. O que eu tenho que colocar no mapa? Vou ter que colocar uma rosa dos ventos, vou ter que colocar lá uma legenda dizendo o que é cada coisinha. Tem umas curvas de nível aqui, aí eu vou dizer o que é. Esse verdinho é a mata, esse é a estrada, aí a gente faz lá o mapinha identificando cada coisinha, como você já deve ter visto mapas por aí, né? Eu vou acelerar, tá, gente? Essa vantagem do uso do ortofoto, desse drone, esse Vante, é porque vai dar aquele local certinho lá, né? Vai ter a foto mesmo lá da coisa, né? Aí eu vejo as delimitações reais como estão. E vai dar uma escala boa, porque, né, 200 metros de altura vai dar quase a escala 1 para 1, digamos assim. Então, isso vai ajudar, a gente vai visualizar aí um
panorama bem bonitinho lá das projeções, né? É por isso que o drone é uma sensação hoje, né? Todo mundo quer drone, por causa que ele já dá aquela informação muito certinha, muito bonitinha, do que eu baixar uma imagem lá do Sentinel, que é 2 metros, né? Mas que ele não é real, né? Daquele momento, ele pode ser uma foto atrasada, não está, por exemplo, lá uma construção que foi feita, não está lá um desmatamento, né? Algo desse tipo que a gente precisa da informação real, né? E aí, olha, nós terminamos, né? Desse primeiro momento aí, desse primeiro contato aí dessa disciplina. Aí, gente, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Fiquem à vontade, tá? Para a gente, por exemplo, um panorama aí mais ou menos do que a gente quer chegar. Parece uma questão de futuro, né? Oi, pois não. Benedita, eu não consegui te ouvir. A internet que tá meio aqui. Agora melhorou. Volta lá, acho que agora ficou bom. É que, pela uma parte, a tecnologia é boa, né? Para algumas coisas, como mapear terreno, mapear, né? Várias coisas, localização, mas, por outra parte, fica complicado, assim, para ver os endereços da gente, né? As pessoas que têm má fé, né? Podem usar de má fé essas tecnologias, né? É verdade. Hoje a gente está mais exposto, né? Infelizmente, né? Então. A gente praticamente está 24 horas vigiado, professor. Está vigiado 24 horas. Isso daí não é mentira. E sabe o que é mais interessante? É que criaram diversos dispositivos aí que a gente não tem para onde correr. Por exemplo, o cadastro ambiental rural. Está tudo mapeado as propriedades. Se a gente quiser descobrir se onde você tiver uma propriedade aí, a gente encontra ela tudo direitinho. A gente vai saber onde é a casa, onde é o pasto, tudo. Que está lá no sistema, no Siscar. Então, a própria Receita, quando quer multar alguém, já está lá o dado. Se pegou lá uma área desmatada, já tem lá. É obrigatório. Então, não tem como fugir. Hoje a gente está muito exposto mesmo. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A respeito dessa queimada que teve na Amazônia, foi rastreada, né? Tudo. Sim. Foi rastreada, tem como saber. Pelo menos a localização que é. Agora, quem fez, eu não sei se tem como, se, por exemplo. Mas os americanos, se eles quisessem descobrir, eles descobrem, porque eles têm a informação em tempo real. Eu não sei se o IBAMA tem essa informação em tempo real, eu acredito até que tem. Então, talvez dá para tirar essa foto dessa pessoa, digamos, que fez uma queimada ilegal. Porque a queimada em si dá para saber, em tempo real. Eles têm um detector, um dispositivo, que quando a temperatura em determinado local aumenta muito, detecta, digamos, gera lá um aviso dizendo que está acontecendo aquilo naquele momento. O IBAMA já tem essa ferramenta. Tá? Então, já é realidade. Professor, como foi aí para fora que foi detectado a NASA, né? Diretamente o vulcão, né? A NASA, a erupção foi tão grande que a NASA detectou lá do satélite, lá da NASA, né? A NASA, ela é o Centro Espacial dos Americanos. Então, é lá que tem toda essa tecnologia. A NASA, ela é a Agência Espacial Americana, né? Então, eles dominam, eles têm essa tecnologia do GPS, da localização. Então, quer dizer, se eles quiserem fechar lá o sistema do GPS, eles podem, que eles têm lá o botão, digamos assim, para apertar, para cortar essa comunicação que a gente tem, porque a maior parte da nossa comunicação é através de satélite, de GPS, de sinal, né? Só que agora esse domínio não é mais só dos americanos. A China já tem o GLONASS, que ela apareceu com esse sistema que é similar ao GPS, né? Do nada aí. Foi uma surpresa para o mundo. Então, ela tem a tecnologia já do GPS da localização. Então, ela não está mais na mão dos americanos. Assim como a União Europeia também tem o seu
programa, né, que eu não estou me lembrando o nome, mas na próxima aula eu vou dizer para vocês, eu vou fazer as divisões. E aí, então, nós temos aí pontos chaves no mundo que controla toda a comunicação mundial, né? Então, a gente está na mão desses grandes grupos. A gente não tem o domínio dessa tecnologia, porque foi uma corrida espacial, né? Vocês podem perceber aí que a China, agora, ela está sempre enviando satélites, e esses satélites são domínio deles, né? Por exemplo, os americanos, se eu não me engano, aí tem uns 30 satélites em torno aí do mundo que fazem todo esse mapeamento. Eu não sei dizer se eles têm essa informação em tempo real, mas eu acredito que sim, porque tem muita coisa que está fechado lá, né? Porque já abriu muita coisa. A gente pode baixar as imagens, as cartas certinho, bonitinho, já na internet de forma gratuita. Qualquer um, eu tenho meu cadastro lá na própria NASA mesmo, ou nos satélites que a NASA administra, e aí eu baixo as imagens Sentinel, as cartas. Só que ela não é real, né, no dia. Ela tem carta, se eu não me engano, que ela tem 20 dias atrás. Já é uma informação muito boa, né? Eu já posso fazer o meu mapa, já posso já estudar isso já de forma mais aberta. Tá, gente? Eu vou fechar aqui a gravação, aí se vocês quiserem fazer mais perguntas, fica à vontade. Só para não ficar tão longo, tá? Então,